Eu quero ser breve, não quero me alongar e ministrar aqui para você uns 30 minutinhos para acrescentar de dentro para fora, pelo menos um côvado no seu espírito. Então vamos comigo lá em Gênesis capítulo de número 2. Gênesis 2, vamos ler do verso 15 ao 17. Acharam? Estão vivos? Louvado seja Deus. Verso 15 diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim. Diga comigo, jardim. Diga, ordem. Do Éden, diga, produtividade, prazer, deleite, diga, plenitude, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A palavra do Senhor, e a minha oração é que o Espírito Santo fale por mim ao teu coração. Repita comigo: trabalho não é peso, é altar. Começa por aí. Deus faz o homem e dá a ele, em primeira instância, 4 coisas tem nesse texto importantíssima que Deus concedeu ao homem. Deus dá ao homem a primeira coisa a ser dada a ele. É um lugar. Deus o colocou no jardim. E tem uma vertente dentro do hebraico que fala sobre jardim ser um lugar de ordem. Ou seja, o homem tinha a função de colocar aquele ambiente em ordem. E a ordem ia surgir a partir do local que Deus colocou o homem, para todos os demais lugares onde o homem fosse pisando a planta dos seus pés. Você foi chamado, você nasceu para colocar as coisas em ordem. Você nasceu para trazer aos lugares onde você se encontra plantado organização. Se você chega naquele lugar e já está em ordem, significa que você vai potencializar ao ponto de expandir a ordem que já se encontra naquele lugar. Essa ordem, ela começa inicialmente no primeiro lugar da sua vida, que é o seu coração. Plantou, pois, o Senhor Deus ao homem no jardim. E disse: cultivai. A segunda coisa que Deus dá ao homem é um trabalho. Diga, trabalho. Trabalho não é fruto da queda. Trabalho é desígnio divino. Trabalho é bênção da parte de Deus. Deus concede ao homem um lugar para que naquele lugar ele trabalhe. Depois o Senhor concede mais uma coisa ao homem, para que ele guarde tudo que ele for fazendo. Diga comigo, um lugar, um trabalho e uma responsabilidade. O que acontece com você quando você está trabalhando em um projeto e de repente chega um desavisado e mexe naquilo que você está fazendo? No mínimo você fica irritado. Por quê? Porque você tem a responsabilidade de guardar, de proteger. Se você tem uma empresa, se você trabalha em um setor, se você presta um serviço,
Tudo que você está construindo, você tem que carregar consigo esse zelo divino, por mantê-lo guardado. A excelência não é simplesmente o ato de você conservar as coisas no lugar, é um espírito. Pessoas que não trabalham com excelência são pessoas que ainda não entenderam o processo de desenvolvimento da produtividade. Pessoas que fazem seu trabalho de qualquer jeito, elas não entenderam que seu trabalho é um altar. É a segunda coisa que Deus dá ao homem, é um trabalho. Depois disso, a responsabilidade. Às vezes você leva 10, 15, 20 anos para construir. E uma falha, diga, uma falha, derruba todo o trabalho. Por isso que nós temos que carregar conosco esse zelo de guardar aquilo que nós estamos construindo para Deus. E a quarta coisa que Deus dá ao homem, diga, primeiro, um lugar. Qual é o seu lugar? Depois, um trabalho. Qual é o seu trabalho? Depois, responsabilidade. E por fim, não terminando a lista, porque a quinta coisa que ele vai dar vai acontecer no capítulo logo à frente. Uma palavra. De toda árvore que tem no jardim você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás. Então entenda uma coisa, para que a gente possa abrir o nosso entendimento para aquilo que eu quero ministrar rapidamente no seu coração. Deus dá ao homem um lugar, um trabalho, uma responsabilidade e uma direção. Uma palavra. A mulher é a quinta coisa que Deus vai dar para o homem. Mulheres, se tem alguém atrás de você e não tem um trabalho ainda, olha, já fica o alerta. Dentro da perspectiva judaica, se um homem quer casar, ele não tem uma vinha e uma casa, na perspectiva judaica, a invenção dessa ordem, casar antes de obter uma vinha e uma casa, ou seja, um trabalho e um lugar para colocar a família, é uma maldição. Porque parte-se do princípio que quando você quer criar uma família, montar uma família, você precisa de ter já planos de como sustentá-la e onde colocá-la. Paulo vai dizer isso lá em Colossenses 3:23, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração para o Senhor. Quem te promove não é o teu chefe, é Deus. Quando você é promovido pela excelência, ninguém te tira de onde você foi posto. Mas quando você é promovido por meio dos relacionamentos, por meio daquelas portas de facilidade, não estamos falando nada contra as conexões, desde que elas sejam legítimas e íntegras. Mas quando os favores têm interesses corruptos, esses favores, eles duram até enquanto o corrupto está no lugar. Quem está me entendendo aqui, gente? Então entenda. Deus nos chamou para fazermos a diferença. Deus nos chamou para administrarmos. Trabalho é divino. E todo mundo que se empenha no seu trabalho, prospera no trabalho. Cresce no trabalho. Quem entende o chamado no trabalho, transforma a rotina em culto. O culto não é esse aqui. O culto é seu cotidiano. Diga comigo, trabalho é parte da criação e não da queda. Deus trabalha e nos chama a refletir no trabalho o seu caráter. O ambiente profissional é o campo missionário mais visível que você vai ter, como filho,
de Deus. O reino avança por meio de pessoas comuns em lugares comuns. Deus coloca o homem no jardim. E o trabalho é o primeiro púlpito que ele lhe deu. Diga assim: o meu trabalho, como filho de Deus, é o meu primeiro púlpito. Tem gente que quer pregar aqui em cima, mas Deus espera que você pregue por meio daquilo que você faz, lá no seu trabalho. Tem gente que é chamado aqui para cima, tem gente que é chamado para os negócios, tem gente que é chamado para a educação, para a arte, para o entretenimento, para montes específicos, e assim o reino se espalha quando nós entendemos. Há duas palavras importantes para esse chamado dentro do trabalho, uma delas é karam e a outra é klesis. Uma é hebraico, Deus chama pelo seu nome, karam. Chamado antecede a função, identidade antes de produtividade. Ei, antes de Deus lhe mandar fazer alguma coisa, Ele te chama pelo seu nome. Já no grego, o chamado nasce da graça. O chamado nasce para ser antes de fazer. Lacunas na paternidade faz com que a gente busque aceitação mediante os resultados. Enquanto que você não tem essa capacidade de ser aceito por Deus por meio do que você faz, mas sim por meio do que Cristo fez. Esse é o ponto da questão. Isaías 43, verso 1 vai dizer: eu chamo, ou chamei-te pelo teu nome. Diga: o meu nome está escrito nas mãos de Deus. E ele diz: tu és meu. Diga: eu sou dele. Olha para o seu irmão e fala: você é dele. Olha para o outro lado e diga: você tem dono. Você não trabalha para sobreviver, você trabalha porque você foi chamado por Deus. Você precisa entender isso, que o seu trabalho é o seu primeiro altar. O seu trabalho é o púlpito que Deus te deu. Você, médico, você é empresário, você que trabalha dentro de um setor, você é encarregado de qualquer função. Esse é o seu púlpito. E você vai ter que dar conta dele. A partir dessa palavra, você vai ter que dar conta dele. Se você não tivesse vindo, você estaria na ignorância. Então, não saberia disso. Olha para você e fala: ninguém mandou vir. O trabalho como adoração, excelência é linguagem espiritual, ética é testemunho silencioso, produtividade é fruto da presença, integridade é profecia viva. Quanto mais íntegro você é, mais confiável você se torna, e mais a sua palavra tem poder quando você abre a boca para falar. Vivemos em um tempo onde as pessoas estão completamente corrompidas, ao ponto das suas palavras não terem mais credibilidade. Eu sou de um tempo onde a palavra vale mais do que a assinatura. É o que o salmista vai dizer: mesmo com dano próprio, mantém a sua palavra. Romanos 12:1: apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo, este é o vosso culto racional. Diga: todas as minhas faculdades espirituais, psíquicas e sensitivas necessitam de apresentar culto ao Criador. Não tem como fugir dele.
para onde você vai? Na sua família, nos seus relacionamentos, nos seus negócios, nas suas compras, nos seus consumos. Esse nível de consciência aumenta a sensibilidade da presença. Quanto mais consciente dessas responsabilidades, mais você percebe a presença, a força quântica, o movimento do Espírito dentro de você e à sua volta. Eu vim aqui dizer para você que Deus está te levando para um outro nível de percepção espiritual. Não permita que os seus sentimentos seguem o seu entendimento. O sentimento tem esse poder, porque ele carrega muito conteúdo emocional. E geralmente quando você está perturbado emocionalmente, você acaba perdendo a direção. Emoções foram lhe concedidas para serem governadas. Se você perde o governo das emoções, olha para o seu irmão e fala: alguém assumiu. Repete comigo assim: trabalhar bem é adorar a Deus com mente, mãos e coração. Eu lembro, na escola, depois de crente, sempre, graças a Deus, aprendi com meu pai, se eu posso definir meu pai em um nome, o nome seria trabalho. Aprendi a ser responsável desde cedo, a trabalhar desde os 7 anos. E isso me desenvolveu, isso me tornou um homem um pouco melhor, responsável. Mas, depois que eu me converti, eu mudei a minha percepção. Por vezes, quando eu estava na escola, dando aula, e os meninos voltavam para a sala, e estava todo o material espalhado, quando eu esquecia de colocá-los para poder reunir tudo e tal, e eu olhava para trás daquele monte de coisa, e eu falava: eu preciso organizar tudo. Mas tinha um menino que fazia tudo. Eu falei: não, mas a responsabilidade é minha. Eu usei. Então eu saía recolhendo todo o material. Lembro como se fosse hoje, finais de tarde, pegava tudo e levava no depósito e guardava. Quando eu saía dali, eu saía alegre, porque eu não fiz aquilo para o menino e nem para a escola, eu fiz para o Senhor. Eu fui me desenvolvendo nessa graça, porque eu pensava comigo: eu não trabalho para o homem, eu estou dentro de uma escola onde o homem administra, mas quem me colocou aqui foi Ele. Então Ele está com os olhos voltados para mim o tempo inteiro. Efésios capítulo 6 permeava constantemente, que eu tinha que prestar conta diante dEle por meio do trabalho que eu fazia. E aquilo me levava a trabalhar sempre com muito zelo, pelo material que chegava em minhas mãos, pela ordem que eu deixava em relação ao ambiente em que eu estava. Isso foi me colocando dentro de uma escala na escola, que a direção começou a me olhar de uma outra forma. Coisa difícil era colocar um professor de educação física em uma esfera de aconselhamento de famílias. E eles me proporam isso, de cuidar de famílias, porque eles viam em mim uma maneira diferente de cuidar das coisas e dos filhos das famílias. Então, quem estava me promovendo não era o meu trabalho, mas a maneira como eu fazia o meu trabalho. Então, nós precisamos de entender isso.
Martinho Lutero, ele vem com essa perspectiva ali na Idade Média, ele rompe a separação entre sagrado e secular. Não existe mais sagrado e secular. Tudo é consagrado a Deus. A mãe, a dona de casa, na sua posição vocacional, fazendo o trabalho como fez Susana Wesley, cuidando dos seus filhos, discipulando seus filhos, orientando seus filhos, como fez a família de Jonathan Edward. Todos os filhos disciplinados na palavra de Deus, a dona de casa fazendo o seu trabalho dentro de casa, ela é tão importante para Deus quanto o rei fazendo o seu trabalho no seu trono. Não existe trabalho inferior ou superior. Cada trabalho está dentro de uma esfera do ecossistema, onde aquele que é responsável pelo mesmo precisa fazer com excelência, para que o outro que depende daquele seja também excelente. Quem está me entendendo aqui, gente? Essa consciência vai levar você para uma estação superior. Não porque você é superior, mas porque Deus viu que você cresceu dentro de você e vai te colocar em lugares que necessitam dessa visão, desse crescimento, para que você possa ali contribuir para o desenvolvimento daquele local. Uma das coisas mais horríveis que a gente vive nessa nação é quando você chega em um setor público desses concursados, que eles estão ali simplesmente por causa do salário e da estabilidade e não fazem o que tem que ser feito, enquanto nós como cidadãos vamos lá atrás de uma resposta que aquele setor tem que oferecer para nós, mas o funcionário que é concursado, que está ali, que tinha que dar resposta para a gente, não está fazendo o trabalho dele. Ou seja, são pessoas que trabalham por melão, pepino, cebola, olhando sempre para baixo, mentalidade de escravo, mentalidade de suprimento. Olha, melão, tem que olhar para baixo. Quem gosta de melão? Nada contra. Eu estou dizendo que você vai ter. Cebola, tem que olhar para baixo. Pepino. Diga comigo, fruta. Figo. Romã. Uva, fru. Tâmara. Azeitona. Fruta. Você tem que olhar para cima. Diga, a mentalidade de escravo está caindo por terra nessa noite. Quem anda olhando para baixo, está buscando suprimento para a necessidade. Quem anda olhando para cima, está buscando direção e intimidade. Chegou o tempo de você começar a provar de tâmara, uva, figo, azeitona. Eu sei que talvez esse discurso, ele não alegre muita gente, porque pessoas precisam de crescer de dentro para fora, mas vai chegar um dia que o próprio Criador vai lhe mostrar e lhe provar essa palavra. Porque eu não estou falando nada que não esteja fora daquilo que Ele espera de nós, enquanto filhos dEle, governantes. Precisamos de avançar. Falei, eu vou avançar. Ele rompe essa separação, tudo agora é sagrado. Afirmou que o trabalho comum é tão santo quanto o clero. Porque o clero tinha essa coisa de que nós somos, e a plebe nada. Então ele quebra isso. Ele sofreu bastante por causa disso. Ele devolveu a dignidade espiritual ao trabalhador comum. Esse foi um dos pontos fortes da reforma, né? 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Diga comigo, o reino não avança só no púlpito.
Diga, o reino não avança só no púlpito, mas nas fábricas, nos escritórios, nas ruas, por meio daquilo que você faz. O avanço do reino não está limitado ao templo, o avanço do reino está totalmente condicionado a uma mentalidade. Deus quer mudar a nossa mentalidade, amém? William Wilberforce, parlamentar britânico, usou sua vocação política para abolir o tráfico de escravos. Viveu fé e trabalho como missão inseparável. E ele entra numa crise de identidade existencial. Vou ser um pastor ou vou ser um estadista? Até que o Espírito de Deus fala com ele, você vai ser um estadista, ou seja, um pastor no meio do parlamento para defender as causas justas da parte do Pai Celestial. Transformou a história sem pregar um sermão público. Provérbios 31:8 diz, abre a tua boca a favor dos que não podem se defender. Ou seja, você recebe influência da parte de Deus para dar influência a quem não tem. Você é o cetro de justiça divino onde Deus te instalou. Então, compaixão, misericórdia, bondade, justiça, integridade, verdade, tem que fazer parte do seu kit cristão. Tem que fazer parte. Fala para o seu irmão aí, suporta só mais um pouquinho. Repita comigo, quando um justo entende o seu chamado, a história muda. Deus nos levantou como transformadores de histórias. Você não é um simples cidadão. Você é alguém revestido e preenchido com o Espírito Santo para mudar histórias a partir da sua vida. Hoje é o último dia da sua vida nesse estado, amém? Alguém recebe essa palavra aqui? Colegas de trabalho são a sua congregação. Ética é a sua pregação. Excelência é a sua oferta. Amor é a sua profecia. É isso. Mateus 5,16 diz, assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Olha para o seu irmão e fala, você nasceu para brilhar. Diga, o seu brilho ilumina o caminho de quem anda no escuro. Esse é o objetivo de você brilhar. Não é para brilhar para ser o melhor. Não é para brilhar para sobressair em relação aos outros, subjugando-os. Não. Você brilha porque através do seu brilho, outros podem caminhar por meio da sua influência. Como disse Jesus, ninguém coloca uma lâmpada, uma candeia debaixo do velador. Coloca-se no ponto mais alto. Por quê? Uma luz de baixo, ela não pode iluminar. Mas uma luz em cima, ela serve como, ei, eu estou diante de pessoas aqui que serão promovidas, só pode, eu tenho certeza disso, tem pessoas aqui que serão promovidas, porque quanto mais você sobe, mais você se torna referência, e mais as pessoas podem acompanhar a sua trajetória. Há uma promoção aqui para pessoas. Tem gente que está dizendo assim, ei, ninguém está vendo, eu faço, e não sou reconhecido. Ei, deixa eu te falar, vai chegar uma hora que não vai ter como ofuscar a luz que Deus colocou em você. Não vai ter como. O mundo não lê a Bíblia. Olha para o seu irmão e fala assim, mas lê você. Talvez você seja a única Bíblia que as pessoas vão ler. Quando você tem essa consciência, diga comigo, consciência, você tem maior discernimento para as decisões, sabedoria para os conflitos,
graça para os relacionamentos e autoridade para influenciar. Daniel se destacou porque havia nele um espírito excelente. Feche seus olhos, estende suas mãos, diga assim: Senhor Jesus, derrama sobre mim nessa noite um espírito de excelência para glorificar o teu nome por meio da obra das minhas mãos. Diga: unge as minhas mãos, para que em tudo que eu tocar, prospere, tenha resposta, dê direção, ilumine o caminho dos perdidos, por meio daquilo que eu me proponho a fazer, em nome de Jesus. Aleluia! Excelência é a linguagem mais profética dos filhos de Deus. Quando você trabalha com excelência, você está chamando pessoas para outro nível. Você está mostrando para as pessoas que existe um padrão mais elevado. Excelência é diferente de perfeccionismo. Perfeccionismo busca aceitação. Excelência busca ordem. Ordem é diferente de regra. Regra impõe limite. Ordem devolve cada coisa ao seu devido lugar para que entre no fluxo de maior produtividade. Tudo que está no seu lugar vai produzir sem esforço. Ao seu tempo, dará o seu fruto. Quando você está fora do seu lugar, você já viu uma laranja? Da laranja, fazendo força para dar laranja? Não tem. Por quê? Porque ela nasceu para dar laranja. Quando você descobre para o que você nasceu, e entende o poder da graça que está sobre você, você vai frutificar sem esforço. Eu quero declarar um tempo sobre você, onde você vai produzir mais, com menor esforço, por meio do lugar que você entendeu que Deus te fez para estar, em nome de Jesus. Olha, vai chegar uma hora que não tem como, a parede vai cair, o muro vai ter que romper, mas para isso você precisa de lidar com as pressões internas, você precisa de lidar com os ataques externos, você precisa de gerenciar as memórias não resolvidas. Você precisa de tratar as pessoas com respeito, com educação. Você precisa de honrar as pessoas, porque a desonra fecha os céus. Desonrar o Senhor por meio do trabalho que você faz, faz com que os céus se tornem de bronze. Tem pessoas que estão paradas muito tempo em um posto, em uma estação de trabalho, eu não cresço, eu não consigo avançar, as portas não se abrem. Olha para o seu irmão e diga: falta de excelência. Jesus não nasceu para ser carpinteiro, mas ele fazia o trabalho de carpintaria com excelência. E ali ele ia se desenvolvendo. Jesus nasceu de uma forma em que ele teve que passar por todo o processo de desenvolvimento da sua obediência, até chegar aos 30 anos provado e aprovado para ser apresentado a Israel. Então, quando ele vai a João Batista, Deus fala: este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Os céus se abrem, o Espírito vem sobre ele, e então ele é confirmado. Você vai ser confirmado. Você está sendo confirmado. Diga: eu fui chamado para transformar sistemas. Deus levanta sua mão, porque pode ser uma palavra desse para você aqui. Deus levanta Josés em governos, Estés em palácios, Neemias em reconstruções. Deus levanta você no seu
ambiente para fazer a diferença e as pessoas veem que Ele existe por meio de você, em nome de Jesus. Você não está onde está por acaso, você está lá por um propósito. Acredite nisso. Quando o povo está ali na Babilônia, no exílio, Jeremias dá uma palavra, fala, nem adianta pedir para sair, porque existe um tempo, diga comigo, tempo. E ele fala, orai pela paz da cidade. Ele fala, abençoai, plantai árvores, deem os filhos em casamento, as filhas em casamento, porque ninguém vai sair daqui até. Então, quando você está num lugar, mesmo insatisfeito, já assim, por aqui com o lugar, ore por aquele lugar. Declare paz sobre aquele lugar. Faça o que tem que ser. Gente, servir a Deus não tem segredo. Se você não sabe o que tem que ser feito, faça o que tinha que ser feito. Porque às vezes você fica buscando coisas antes da hora. Se a próxima direção não veio, continue trabalhando com excelência na direção que lhe foi dada até o momento presente. Lide com essas pressões de forma que você não saia da sua posição em Deus. Administre essas memórias não resolvidas do passado, porque senão você vai intoxicar o seu presente. E presente intoxicado inibe a possibilidade de sonhar com um futuro melhor. Tem pessoas que não saem de determinados lugares, porque elas permitem que as memórias doentias governem o seu presente. Vamos repetir essa frase. Diga, as minhas memórias modelam o meu presente. Os meus sonhos constroem o meu futuro. Mas como que eu vou sonhar se o meu presente está contaminado pelas memórias não resolvidas? Quando Deus fala para você perdoar, quando Deus fala para você resolver, Deus está falando, olha, você não consegue enxergar a próxima estação porque você não resolveu isso dentro de você. O perdão tem mais a ver com você do que quem te feriu. Quando ele fala 70 vezes 7, ele não está falando aquilo porque o outro não merece uma taca. O outro vai receber essa taca, acredite. Uma hora alguém vai. Mas ele está dizendo, olha, se você não liberar, você vai ficar doente. Você vai ficar intoxicado. É claro que isso para nós é um exercício, mas não perdoar prejudica mais você do que quem te feriu. Diga comigo, perdão é uma decisão de gerir emocionalmente o que aconteceu com você. É uma capacidade de resiliência, ou seja, pegar todo o conhecimento e aplicar em toda ferida emocional. Porque muitos têm conhecimento, mas não têm maturidade. A maturidade não é definida por uma mente culta, mas por uma mente que consegue aplicar o que conhece naquilo que está vivendo. Então você vai ver se a pessoa é madura ou não. Eu já estou quase terminando. Era só para provar se o ar ia sair ou não, tá? Mas já estou indo para o final, sim. Diga, trabalho é o meio pelo qual o meu testemunho se torna integral. Caráter é mais forte que discurso. Constância é mais poderosa do que carisma. Fidelidade é mais profética do que emoção. Tiago 2,17. A fé sem obras é morta. O trabalho revela quem você é quando ninguém está te observando. Diga assim, aquilo que Deus vê, ninguém vê. Aquilo que Deus não vê,
todo mundo vê. Se está todo mundo vendo, você pode ter certeza, Deus está olhando para o outro lado. Agora, se você está sozinho, não tem ninguém vendo, Deus está assim, ó. Entendeu? Fala para o seu irmão, abre o olho. Presta atenção. Fala, se liga na fita, como diz a garotada aí. Você é enviado ao trabalho como embaixador do reino. Levanta sua mão. Sua mesa é o seu altar. Sua rotina é sua missão. Seu trabalho é o seu culto. Sua vocação é eterna. Somos embaixadores de Cristo. Diga comigo, o reino avança quando eu trabalho como quem carrega o céu dentro de mim. Fique de pé. Eu quero orar com você. Fala para o seu irmão assim, isso e muito mais tem lá no livro, além da vocação. Eu não podia deixar de fazer, né, essa propaganda. Então, hoje nós estamos aí no lançamento do nosso livro. E realmente, sabe quando você gosta do filho que você gerou? O menino é bonitinho. O menino está cheio de habilidades. Ele pode acrescentar alguns côvados aí na sua jornada existencial. Eu quero que você feche seus olhos. Se você estiver com a sua família, abrace aí a sua família. Se você estiver com amigos, se você estiver só, permita que o Espírito Santo abrace você. Nós estamos em um ambiente profético, nós estamos em um ambiente onde o Espírito está ministrando em nós, sobre nós e conosco. Como diz Kenneth Hagin, o Espírito do Senhor está dentro de mim para me transformar na imagem e semelhança do Filho de Deus. Está sobre mim para destruir as obras do diabo e estar comigo para planejar a próxima estação de avanço do reino de Deus. O Espírito Santo não te deixa, ele não te abandona. Você é o potencial de Deus. O Espírito paira sobre os projetos que Deus colocou dentro de você. O Espírito paira sobre cada texto escrito pelo Criador em relação à sua existência. Efésios 2:10 diz que nós somos feitura dele. A palavra feitura é poema. Nós somos o poema de Deus, criados para as boas obras, as quais foram preparadas para nós andarmos nelas antes da fundação do mundo. Antes que viéssemos a esse mundo, o Pai já sonhava conosco como uma resposta para um tipo de problema que a sociedade está enfrentando. E o seu maior desafio é se descobrir para se revelar como resposta. Seja dentro da sua casa, seja no seu grupo de relacionamentos, seja com seus filhos. Cada estação, nós temos um trabalho e uma recompensa. Quando você cumpre o trabalho, você recebe a recompensa e vai para a próxima estação. Não sem inimigos, não sem muro, não sem pressões. As pressões, os inimigos, os muros, são os meios pelos quais o Pai vai nos levando de meninos a homens, de meninas a mulheres, de discípulos a filhos. Esse é o nosso chamado. Pai, obrigado
obrigado por esse 13º ano. Um ano de amor e unidade. Um ano de esperança, persistência, não desistir, perseverança, capacidade de suportar e resiliência, habilidade de gerenciar. Eu peço que hoje o Teu Espírito venha sobre cada um dos Teus filhos. Ajuste, equalize, ilumine, consolo para os que precisam de consolo, ativação para os que precisam, força para os fracos, luz para os que estão em trevas, poder para aqueles que precisam de enfrentar essa próxima estação com mais vigor no poder do Espírito Santo. Eu oro, Senhor, para que os Teus filhos sejam ativados em seus dons, que já trazem consigo antes mesmo de chegarem neste mundo. Que seja uma semana onde eles vejam o Espírito soprando aquilo que o Senhor está esperando que seja feito por meio da obra de suas mãos. Que a partir de hoje eles não vejam mais o trabalho como um cargo, mas como um altar. Que eles entendam que a queda não tirou o trabalho, apenas corrompeu a maneira como ele deve ser feito. Que Cristo vem para nos restaurar e entender que o comissionamento de governo, o comissionamento de integridade e o comissionamento de redenção, ocupação e transformação de pessoas, de cidades e famílias continua até a consumação dos séculos. Levante suas mãos e o adore por um instante. Adore o Senhor.